Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pontes de Histórias. E hoje a nossa convidada é super especial, porque é uma grande amiga e uma pessoa que eu admiro muito. Ela tem apenas 26 anos, é conhecida aqui no nosso estado porque é uma grande lash designer e estudante de direito também. Eu estou falando dela, da Júlia Tainara. Boa noite, Júlia. Boa noite, tudo Mai, bom? tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Um prazer estar aqui, estou muito feliz por essa oportunidade. Ai, que bom, é um prazer também te receber aqui. Júlia, o nosso podcast, né, falando sobre as histórias de vida, né? Todos nós, como seres humanos, temos a nossa história, temos a nossa identidade. E hoje a Júlia, para quem não sabe, ela tem um estúdio aqui em Maceió, né? Isso. Tem vários clientes, é estudante universitária também, futura advogada. Mas para chegar até aqui, a gente sabe que não foi fácil, né? Não mesmo. É um percurso muito grande, muito longo, muito extenso, cheio de desafios, né? Então, hoje o público quer conhecer, eu quero conhecer também, né? Essa história de como tudo começou, né? Como nasceu essa paixão pelos cílios, né? Como surgiu tudo isso, né? Então, para chegar até a história de hoje, vamos voltar lá no início, lá no passado. Então, fica à vontade, o podcast é seu. Muito obrigada. É uma longa história, né? Para começar falando de onde iniciou, né, o desejo de ter meu próprio negócio. Realmente, desde novinha, eu sempre tive o interesse de ter o meu próprio negócio. Desde novinha, eu já vendia coisas, já fazia pulseira. Eu nunca fiquei parada. Desde meus 14 anos, eu sempre tive essa vontade de, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ter meu próprio negócio. E isso foi muito bom para mim, né? Então, entrando no mundo da lash, né, que eu, como você falou, sou lash design, tenho meu estúdio, também ministro curso. Começou em 2020, que foi no ano da pandemia, né, que foi um ano muito difícil para todos, né, que muita gente se parou para pensar, tipo, e agora, né, o que vai ser da minha vida, o que é que eu vou fazer, e não foi diferente comigo. Se eu não me engano, eu tinha 21 anos, 20 a 21 anos, mas eu me comparava muito com outras pessoas, porque eu via alguns jovens, né, com a minha idade, tipo, já estava na faculdade, já tinha uma estabilidade financeira e eu, nada. Aquelas comparações, né, que a gente às vezes faz. E isso é uma coisa muito errada, né, que a gente acaba fazendo, de se comparar, de querer comparar o nosso processo com o processo de outras pessoas. E isso me fazia muito mal, eu ficava muito ansiosa com o meu futuro, né? E foi onde surgiu, em 2020, né, teve a pandemia, eu era jovem aprendiz no Banco do Nordeste, trabalhei lá por 2 anos, foi uma experiência incrível, conheci pessoas incríveis, mas aí quando chegou a pandemia acho que foi mês de março de 2020, eu já tinha a data para sair desse trabalho, né, se eu não me engano seria em junho ou era em julho, que eu tinha que sair por conta do contrato, que finalizava o contrato. E aí foi um tempo que todo mundo ficou em casa, né, trabalhando em casa, e os pensamentos que vinham eram esses. O que é que eu vou fazer da minha vida? O que vai ser? O que eu vou fazer? Inclusive, eu já estava morando sozinha nesse tempo. Então, tipo assim, que é mais um desafio, né? Que já era um grande desafio. Então, foi aí onde aumentou mais, onde veio mais esses pensamentos, né? Que eu vou fazer da minha vida. Meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser aquela coisa? Só que eu já tinha algo dentro de mim que eu não queria trabalhar para ninguém. Eu já tinha determinado isso dentro de mim, que eu queria ter o meu próprio negócio. Porque antes desse trabalho no Banco do Nordeste, eu já tinha trabalhado em outro lugar. E todo mundo sabe que quem trabalha a carteira fechada não é fácil. Não é fácil lidar com as pessoas, tipo... Acontecem muitas humilhações, né? Então, comigo não foi diferente. E eu já tinha determinado que eu queria ter o meu próprio negócio. Mas não sabia por onde começar, não sabia o que seria. E aí, eu pedindo muita direção a Deus, meu Deus, e agora, e agora, e agora? Foi onde eu fui no site do Senac, pesquisar alguns cursos, né? Se eu vou fazer algum curso e Deus vai me ajudar. Aí eu encontrei 2 cursos disponíveis, que foi o de extensão de cílios, que foi onde eu descobri a extensão de cílios, porque até então eu não sabia nem que existia. Eu só via nas novelas, nas séries, as mulheres com cílios bonitos, e eu ficava assim, poxa, que legal, né? Mas não sabia o que era, né?
Mas, sim, encontrei o curso de extensão de cílios e encontrei um curso de fazer panetone, Uhum. que estava perto do Natal. Eu falei, que se eu fizer o curso e eu conseguir fazer panetone, eu vou conseguir ter uma renda extra. Mas aí, tipo assim, foi algo de Deus mesmo, porque aconteceu que o curso de panetone foi cancelado e o dinheiro foi reembolsado. E aí só ficou o curso de extensão de cílios. E aí eu fiz durante um mês o curso da extensão de cílios. Tipo assim, foi algo muito desafiador. Como foi o primeiro contato com o curso? Muito difícil. Eu acho que é o que eu falo muito para as minhas alunas. O primeiro contato, quando a gente vai com a mente meio que bloqueada, tipo, eu não vou conseguir, é muito difícil conseguir. Uhum. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui cheia de receio, né? Tipo, me preocupando com o futuro e me preocupando também, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Resultado, fiz um mês de curso e já não saí prática. Mas já tinha comprado material, já tinha pagado o curso. E fiquei naquela coisa, meu Deus, e agora? Fiz o curso, não consigo. E eu treinava, viu? Eu treinava na minha mãe, treinava na minha irmã. Treinava, saía treinando. E não dava certo, não conseguia. E aí me veio vários pensamentos de desistir. Porque eu já tinha tentado e não tinha conseguido. Só que aí eu falei, não, eu não vou desistir do que eu já investi. Eu vou tentar mais uma vez. Que é algo muito interessante, né? Tipo assim, é uma reflexão. Às vezes, quando a gente tenta algo de primeiro e não consegue, já abre mão, já desiste. E a vida em si não é isso, né? E às vezes a pessoa pensa, não é pra mim, né? Exatamente. E a vida não é isso. A vida é tipo, deu errado, tenta de novo. Deu errado, tenta de novo. A gente não pode passar na nossa cabeça, eu tentei, não consegui, já vou fazer outra coisa. Não. Se foi algo que Deus colocou dentro do meu coração, então eu tinha ciência que eu tinha que fazer algo para dar certo. E foi o que aconteceu. Eu comprei um outro curso, o curso online, onde eu tive suporte online. E foi muito interessante esse curso para mim. Por mais que eu não tive a prática nesse curso, porque quando eu tive a prática, eu não tinha desenvolvido. E um curso online onde mostrava técnicas e palavras de motivação. Tipo, se Deus... essa professora, ela falava, né? Se Deus colocou isso dentro de mim e mudou minha vida, por que seria diferente com vocês, né? E foi onde eu comecei a acreditar que ia dar certo, que eu ia conseguir. E foi onde tudo foi fluindo. E consegui, né, aprender a fazer cílios. Isso já tinha passado, estava passando a pandemia, né, era em 2021 já. Foi quando eu comecei realmente a trabalhar. Comecei a atender em casa mesmo, no meu quarto. Tinha um quarto disponível em casa, aí eu tirei tudo, organizei, ajeitei e comecei em casa. E foi, tipo assim, um grande desafio, porque eu não conhecia muita gente. Eu nunca fui uma menina assim, de tipo, era muito conhecida no bairro. Não era. Comecei literalmente do zero. E aí, criei um Instagram do zero também. Hoje eu tenho, acredito que é 1.800 seguidores. Não, é 2.000 seguidores já, mas tipo, comecei literalmente do zero. E aí fui chamando uma menina, veio, aí gostou, começou a me indicar. Aí foi outra. E graças a Deus, deu certo, né? E aí chegou um momento que já não tava dando mais para atender em casa. Tipo, já tava ficando desconfortável, graças a Deus, a clientela já tinha crescido. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu preciso ter o meu próprio estúdio. Só que eu olhava assim e não via condições para isso, né? Tipo, eu quero isso, eu preciso disso, mas não tenho condições. Porque ir para um novo lugar ia precisar de reforma, ia precisar de novos investimentos, que no momento eu ainda não tinha. Aí eu fiquei, meu Deus, não. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso arrumar um lugar. E aí teve um dia que eu saí, daí eu vou procurar o meu ponto. E tipo, sem dinheiro para alugar, sem nada. Sim. Aí eu vou sair, vou rodar e vou vendo aqui os pontos que tem. E assim eu fiz. Aí fui num local, aí falei com o dono, quanto é? É tanto. Tá certo, interessante, né? Tipo, bem, né? Segura, mas tipo, não tinha nenhum valor ainda. Aí fui num lugar, assim, não, esse não gostei. Aí eu rodei, não achei o lugar. Aí lá onde eu moro, né, que inclusive é de frente ao meu estúdio, tem uma sorveteria chamada Vita. As minhas clientes sabem. Aí eu sentei na sorveteria na Vita
E fiquei, meu Deus. Aí comprei um sorvete e fiquei, meu Deus, onde seria o meu estúdio? Porque eu não sei como é que eu vou fazer, não tenho condição. Como é que vai ser? Parece uma história, assim, de filme, sabe? Eu Aham. sentada, tomando sorvete, aí eu olhei pra cima, assim, e vi o meu ponto. Só que era um lugar que, tipo, não tava pra alugar, era um lugar que o dono fez e deixou lá, tipo, não tava 100% reformado. Uhum. Quem olhava, ninguém nunca enxergou aquele ponto. E naquele dia que eu tava falando com Deus, meu Deus, eu preciso de um lugar. Assim que eu olhei, eu bati o olho e falei, é aqui. E assim eu fiz. Aí procurei o proprietário, né? Que embaixo também era uma sorveteria. E falei, ó, você tem o dono o contato do rapaz e tal? Aí conversei com o moço. E aí ele disse, olha, eu vou reformar. É o tempo que você vai se organizando, vai juntando, vai comprando as coisas pra você vir. E assim foi. O tempo que ele foi reformando foi o tempo que eu fui juntando, fui comprando meus materiais, comprei minha maca nova, minhas poltronas, e assim aconteceu. E eu tiro isso como uma lição, porque assim, tudo a gente precisa agir pela fé sempre, Uhum. né? Porque quando a gente aceita a situação de tipo, eu não tenho condição, eu não consigo, a gente nunca vai sair do lugar. Uhum. Tem que sempre realmente, tipo, vai dar certo e Deus vai me ajudar. E assim foi. Foi uma questão de agir pela fé mesmo. Eu não tinha nenhuma inspiração. Assim, tinha minha professora, né, que eu fiz o curso, mas, tipo, não tinha lá, mal tinha gente que tinha estúdio de extensão de cílios. Tinha sobrancelha, tinha cabelo, tinha tudo, menos de cílios. Então, assim, acredito que do bairro, né, que eu saiba, eu fui uma das pioneiras, né, uma das primeiras. E graças a Deus, aí fui pro meu estúdio. Aí, graças a Deus, tem sido uma bênção. E eu tô sempre acompanhando a Júlia, né? Lá nos Isso. stories, né? Uma cliente nova sempre a cada dia. Né? E tudo vem fruto de esforço e muita dedicação, né, Ju? Isso. Muito treino. E as minhas clientes, elas sabem, eu amo elas. Assim que elas chegam lá, a gente vira amigas e, tipo assim, é algo incrível, né? Eu acredito muito nessa questão de conexões, né? Uhum. Tipo, um dos propósitos foi esse, né? Disse, meu Deus, eu quero ter meu próprio negócio e também quero ajudar pessoas da forma que eu posso. Então, muitas meninas, assim, que deitam na maca, elas já contam a vida delas, já falam isso. E eu posso dar conselhos, eu posso orientar. E, tipo assim, são momentos especiais. Elas chegam pra relaxar e eu relaxo junto com elas, né? Porque é um momento ali de troca, de conversa. Enquanto elas estão ficando bonitas e a gente tá lá conversando. E é muito bom. Todas elas, quando chegam, algumas conversam, outras dormem. Cria um vínculo, né? Isso. Isso é muito importante, né? Conhecer novas pessoas. Elas sabem, eu amo cada um do seu jeitinho. Ju, durante esse processo, né? Curso, aprendizado e novo estúdio, você encontrou pessoas que não acreditaram em você? Pessoas que vieram com palavras negativas, tipo assim, tenta outra coisa, será que vai dar certo? Você encontrou esse tipo de pessoas? Sim. Como lidou com elas? Assim, eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Uhum. Quando eu boto na cabeça que eu quero algo, eu quero e ponto. Não importa as dificuldades. Uhum. É aquilo que eu quero. E faça acontecer. Porque eu acredito muito assim, que se eu não acreditar naquilo que eu quero, pode o mundo inteiro acreditar, não vai dar certo. Eu sou a pessoa que realmente tenho e preciso acreditar. Uhum. Então, assim, foi muito difícil, né? Quando teve esses comentários, né? Tipo, não vai dar certo, tenta outra coisa. Mas, assim, graças a Deus, eu tive apoio, né? Meu pai sempre me apoiou, minha mãe também. Uhum. Quando eu ficava treinando, assim, com as minhas coisas, né? Tipo, de início mesmo, parecia que nada ia dar certo. Mas, tipo, meu pai sempre me incentivava. Ele tá fazendo o quê? Eu tô treinando. Ele, é isso aí, nega, tá tudo certo. Que Então, bom, esse assim, apoio. eu sempre tive esse apoio. Meus pais sempre acreditaram muito em mim, sabe? Uhum. E isso foi muito importante. Ai, que bom. A gente sabe, vida, né? Empresária, vamos dizer isso, né? Porque você tem seu estúdio, tem seus clientes. Como é que você encontra esse equilíbrio para trabalho, faculdade, família, igreja também, né? Porque você
é da igreja. Como é que você encontra esse equilíbrio também para tirar um tempo para você? Porque é importante, né? A vida não é só trabalho, não é só estudos, tem aquele momento de lazer. Como é que você encontra esse equilíbrio? Como é que você, para não acabar se perdendo assim no meio do tempo? É uma pergunta muito importante, né? Porque realmente é muita coisa para lidar. E uma coisa que eu venho pedindo muito a direção a Deus para ter equilíbrio e disciplina, né? Também é muito importante. Eu defino, esse tal horário eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas confesso que em alguns momentos eu já me peguei exausta, cansada. Porque realmente eu acredito que pra gente ter um futuro melhor, a gente tem que sacrificar muitas coisas, né? E hoje eu consigo ter esse equilíbrio, principalmente nos meus pensamentos, porque é aquilo, exemplo, tem alguma coisa da faculdade pra fazer. Ai, meu Deus, se eu não entregar, vou perder nota, vou fazer isso e aquilo. Mas eu também tenho que fazer aqui. Então, tipo assim, vou vendo as prioridades. E deu pra fazer, Deus. Hoje eu tô muito assim, tô nessa vibe. Tipo, deu, não deu, eu vou tentar de novo. Porque eu me cobrava muito antes, eu queria fazer tudo isso no dia. Mas não dá pra fazer tudo. E quando não dava pra fazer, eu ficava me cobrando. Não Uma precisava... frustração, não é isso? Sentimento de frustração. Não precisava ninguém nem falar. Eu mesmo já me sentia. Então, hoje, eu consigo ter mais essa disciplina comigo mesmo, com a minha mente mesmo, sabe? Não deu? Tudo bem, amanhã dá. O que não deu pra fazer hoje, amanhã eu faço, outro dia. E assim vai, porque quando a gente se cobra muito, a gente acaba adoecendo, sem perceber, né? Então, graças a Deus, hoje eu consigo ter esse equilíbrio. Não deu hoje, amanhã dá e assim vai. É isso mesmo. Ju, qual é o conselho que você daria se você pudesse sentar com a Júlia lá do início, ficasse de frente a frente assim com ela? Qual o conselho que você daria assim, nossa, se ela tivesse um pensamento ou uma atitude como a que eu tenho hoje, talvez teria avançado mais rápido. Enfim, qual conselho você daria para a Ju lá do início? Bom, eu falaria pra Júlia lá do início a não se preocupar com o que os outros pensam a meu respeito. Porque uma coisa que eu me travei muito na minha vida sempre foi isso. O que as pessoas estão pensando a meu respeito? Porque pra gente ter algo, a gente tem que sacrificar. Tipo, pra mim conseguir ter mais cliente, tenho que treinar mais. Então, vou ter que me ausentar de algum lugar pra me dedicar mais a isso. E eu tinha muito isso. Quando eu era mais jovem, eu tinha muito. Ai, fica que fulano tá pensando de mim? E a gente não tem que se preocupar, porque o que a pessoa pensa a seu respeito é o problema dela com ela mesma. E eu me travei muito, me prendi muito com esses pensamentos. Ai, fulano pensou isso. Ah, tá pensando isso. E foi muito mal. Foi, tipo assim, me fez muito mal durante muito tempo. Mas hoje, tipo assim, eu acredito que a gente vai criando maturidade com o tempo, com as coisas, né? E hoje, graças a Deus, eu não tenho mais isso. Então, se eu pudesse, né, me dar um conselho, era isso. Não se preocupe com o que as pessoas estão pensando a seu respeito. Você tá fazendo certo e com foco, né, pro seu bem no futuro. Então, não importa, né, o que as pessoas estão pensando. É isso mesmo, ó. Fica a reflexão aqui da Júlia. Júlia, na sua opinião, quais são os valores que todo empresário deve ter, que ele deve carregar consigo? Os valores, eu acredito que... Tem uma frase que eu coloquei no meu Instagram que é Deus em primeiro lugar. Não é, eu esqueci, assim, não esqueça de onde Deus lhe tirou. Porque se a gente esquecer do nosso propósito real, aí realmente a gente acaba se perdendo. Porque tudo que a gente começa na nossa vida tem um propósito real. Ah, não, eu vou fazer isso porque eu tenho esse propósito. Então, se é um conselho que eu posso dar, né, é isso, que a gente não pode esquecer de onde Deus nos tirou. Do qual motivo que a gente começou a fazer, teve novas atitudes, né, recomeçou, então, seria isso. Aproveitando, né, que você falou sobre Deus, né, que é a base de tudo. Sim. Qual é a importância da sua fé na sua vida profissional? Toda, porque inclusive a minha vida profissional iniciou através do uso da fé. Não só nos cílios, né, como eu falei aqui, algumas coisas, são várias situações, né, tô tentando resumir. Como também na minha faculdade,
Porque de início também, como eu falei desses pensamentos de não acreditar em mim em relação aos cílios, eu também tinha em relação à faculdade. Eu ficava, será que um dia eu vou conseguir estar na faculdade? Será que... Tinha muitos esses pensamentos. E hoje eu me pergunto por que eu tenho esses pensamentos. Porque são pensamentos tão vagos, né? Todo mundo, qualquer pessoa pode entrar na faculdade. Qualquer pessoa querendo, né? Pode ter o seu próprio negócio. Mas eu tinha muito essa questão de pensamentos de inferioridade, né? E a faculdade, assim como o estúdio, também foi uma atitude de fé. Eu ganhei uma bolsa. Minha faculdade é uma bolsa 100% pelo ProUni. E eu vi também como uma resposta de Deus sobre essa oração que eu fiz, né? Meu Deus, me ajuda a acreditar em mim que eu sou capaz não só de abrir o meu estúdio, como também passar na faculdade. E foi coisas bem próximas. Depois que eu comecei a trabalhar com cílios, logo após eu consegui passar na faculdade, ganhei a bolsa, né? E entrei na faculdade. E era algo que eu não acreditava. E eu só consegui acreditar usando a fé. Então, a importância de Deus na minha vida é em tudo, literalmente, e na minha vida profissional também. Porque se não fosse Ele, eu não tinha conseguido acreditar em mim, não tinha conseguido estar onde eu estou hoje, né? Na faculdade também. Inclusive, estou já terminando. Ai, que bom. Já estou estudando para a OAB. Então, coisas que lá atrás eu não acreditava em mim. E através da fé, né? Através de Deus foi que eu consegui. Então, ele é muito importante. Com certeza. E falando em faculdade, né? Faculdade de Direito. Como é que surgiu aí essa paixão pela advocacia? Foi algo tão assim que nem eu mesma acreditava. Mas com o tempo, após a pandemia também, né? Eu fiquei, meu Deus, eu vou abrir meu negócio, mas eu também quero fazer a faculdade. E aí, eu coloquei, né, como cursos disponíveis a estética, porque ia unir, né, os cílios e a estética, como direito, porque eu acredito que o direito é a base de todo cidadão, de toda profissão, o direito é a base. Porque se você não souber os seus direitos, você se perde, você, né? Então, foi a partir de aí, eu falei, eu vou colocar direito, vamos ver, né, meu Deus, vamos ver o que vai dar. E aí foi onde eu passei, né, no curso de Direito. Eu falei, não, se eu passei nesse, então a resposta de Deus que é esse mesmo, né? Então, assim, o Direito, ele é muito apaixonante. Muito mesmo. Eu acredito que todo mundo deveria ter uma base de Direito. E, assim, o tema do meu TCC é danos estéticos. Que hoje em dia a gente sabe que todo mundo quer melhorar esteticamente falando, né? Sim. Então, eu uni a parte que eu trabalho, né, de cílios, que é uma parte da estética, com o direito. Porque se você não souber os seus direitos, tanto profissional como cliente, a pessoa pode ser lesada. Então, assim que eu iniciei a faculdade, eu pensava muito em direito criminal, porque todo estudante de direito sabe, né, que a área criminal é apaixonante de início. E não deixou de ser. Mas como eu trabalho na área da estética, então eu pensei, não, eu conheço pessoas que já foram lesadas em algum procedimento estético. Então, cabe indenizações. Então, assim, foi aí que começou, né, a história com o direito. E hoje, realmente, eu não me arrependo de forma alguma de ter começado. É algo que eu gosto muito. E eu sempre vejo, né? Ela postando lá, quando vai na UAB, né? Era até minha segunda opção de curso. Mas, assim, desejo todo o sucesso do mundo para você e na sua carreira. E tenho certeza que vai ser abençoada em tudo que você fizer. Amém. Júlia, seus sonhos, objetivos. Eu sei que tem muitos sonhos da gente que a gente prefere deixar no off, né? Sim. Né? Mas para dar um spoiler pra gente, objetivos profissionais na sua carreira, mudanças. Você planeja alguma coisa ainda esse ano? Sim. Esse ano eu planejo várias coisas. Não vou dizer especificamente, Sim, né? sim. Pra deixar aí tipo, um suspense. Mas eu quero, sim, já tenho me planejado para fazer outros cursos na área da estética. Porque é uma das coisas que me traz muita satisfação, que é fazer o bem para alguém. Tipo, muitas clientes chegam lá, tipo, com autoestima baixa. E a estética, ela colabora muito com a nossa autoestima, né? Então, eu pretendo, sim, fazer alguns cursos esse ano.
na área da estética. E planos futuros mesmo, eu pretendo também advogar na área estética. Que seja para tanto profissionais, porque acontece muito de erros. Eu falo como profissional, né? Tipo, acontece muito de clientes que não têm os cuidados necessários. E também acontece muito de profissionais que não se capacitam o suficiente e acabam causando algum dano a outra pessoa, né? A gente vê muito no Instagram, acontece muitas coisas. Então, eu pretendo futuramente, né, já começar a fazer alguns posts e alguns cursos direcionados a isso, né? Interessante. Me perguntava e falava pra mim mesma, eu quero fazer algo diferente, porque todo mundo já faz a mesma coisa, né? É tudo tão igual. E eu achei essa área interessantíssimo, né? Então, se você aí for fazer algum procedimento estético, me procure. Então, Júlia, a última pergunta, antes da gente começar o nosso bate-bola, qual é o conselho que você daria para essa pessoa ou para esse jovem que quer começar o seu próprio negócio, quer trabalhar para si mesmo? Qual conselho você dá para essa pessoa? Bom, eu diria que, em primeiro lugar, acredite em si mesma, né? Ou em si mesmo, porque isso vai ser essencial, né? Durante a trajetória. E escolha algo que você goste de fazer, algo que seja satisfatório. No meu caso, eu gosto de ver pessoas bem, de fazer o bem. Então, tanto na área da estética, né? Eu faço o bem para alguém, tipo assim, eu elevo a autoestima de alguém. Como na área do direito, eu também posso resolver o problema de alguém. Então, isso para mim é satisfatório. Então, escolha algo que realmente você gosta, que você se identifica. Procure bons amigos também, amigos que te apoiem, né? Porque muita gente, quando vai começar algo, os primeiros a se afastar são os amigos, né? Que diziam ser amigos. Tenham bons amigos. Em primeiro lugar, tenha fé. Fé em Deus, principalmente, né? Então, seria isso. É isso aí. Então, vocês já sabem, né? Primeiro passo para começar e ser uma pessoa, né? De sucesso e conquistar as coisas que a gente tanto sonha. Júlia, a gente vai fazer um bate-bola agora. As perguntas terminaram. E o bate-bola eu falo uma palavra e você fala o que essa palavra representa para sua vida. Certo. Tá certo? Podemos começar? Podemos. Começar primeiro com o nome que é a razão de tudo, né? Deus. É tudo. É a base de tudo. E essa fazer uma palavra só pode... Pode também implementar, fica à vontade. Bom, Deus, na verdade, ele é a base de tudo, né? Eu falo sempre pra Deus assim. E para algumas pessoas que eu também tenho intimidade de falar que um dos meus maiores sonhos, quer dizer, o meu maior sonho é um dia estar no paraíso, né? Um dia estar com Deus. Então, isso é o que me motiva, tipo, a ser uma boa pessoa, a querer sempre fazer o bem. Então, Deus é a base de tudo, literalmente. Família. Muito importante também para nossa vida. A gente não consegue, tipo assim, por mais que algumas pessoas tentem ser felizes sozinhas, mas não dá. A gente precisa de ter pessoas por perto, né? Então, família é amor. Trabalho. Determinação, objetivo. Importante, né? Um hobby. Um hobby, cantar. Ah, é verdade. Eu Inclusive, amo ela cantar. tem uma voz muito bonita. Então, em qualquer lugar, quando eu tô muito animada, assim, eu tô cantando. Seja no estúdio, em casa. Eu amo cantar. A gente sempre tem um hobby escondido, né? Uma pessoa que te inspira. Uma pessoa que me inspira. Tem muita gente, né? Mas o meu pai me inspira muito. Eu acho que ele é uma imagem bem fundamental na sua vida, né? Sim, muito. Um lugar. A igreja é um lugar de paz. É um lugar que a gente renova nossas forças, né? Renova, tipo assim, desabafa, né? Tudo que aconteceu ali durante o dia ou durante a semana. A igreja é um lugar essencial que eu acredito que todo mundo deveria ir, né? Eu sei que tem muita gente que tem a vida corrida, mas nem que fosse uma vez na semana é essencial. E quem não faz isso, né? E começar aí vai ver o como é importante. É tipo um porto seguro, né? Isso. Um sonho que ainda quer realizar.
Ai, são tantos. São muitos. Mas um dos grandes sonhos que eu vivo falando é ter a minha casa própria. Tipo assim, conquistar, né? Hoje eu moro em casa própria, mas tipo, conquistar a minha primeira casa própria. Acho que é, no momento, né, um dos meus maiores sonhos. Um defeito. Um defeito. Eu acho que em algumas coisas, em alguns determinados momentos, procrastinação, que é quando a gente precisa fazer algo e depois eu faço. Aí acaba atrasando algumas coisas, né? Mas nada que a gente não consiga resolver. É. Uma qualidade. Uma qualidade. São tantas também. Não, uma qualidade que, assim, uma das coisas que eu gosto muito em mim é de, tipo, de sempre ver o bem, de sempre fazer o bem, sabe? Pelo menos eu acredito, né? Eu não acho que eu sou uma pessoa, tipo, que as pessoas chegam perto e, ai, não gosto de ficar perto dessa pessoa. Não, porque eu sempre tenho uns bons olhos com a pessoa. Acho que essa seria uma boa qualidade. Uma qualidade que você admira nas pessoas. Você olha assim e fala, o que eu mais admiro no ser humano é isso. Tem várias coisas, né? Mas uma das qualidades que eu acredito que é quando uma pessoa é muito disciplinada. Eu acho isso legal, porque eu não consigo ser 100% disciplinada. Acho muito bonito isso. E também uma qualidade de quem ama fazer o bem ao próximo. Porque hoje em dia tá todo mundo tão, assim, focado em si mesmo, né? Criando até um egoísmo, né? Um egoísmo. E quando a gente ama o próximo, não tem também competitividade, né? Que acontece muito, tanto na área dos CIDs como na área do direito, na faculdade. Sempre tem alguém que quer ser melhor. E assim, eu sempre fui muito eu, mas em todas as áreas da minha vida onde eu chego, tem pessoas, né, que acabam, tipo, se incomodando, tipo, ela se acha demais, mas, tipo... Sempre tem essas pessoas. Sempre tem. Na área dos CIDs já teve várias situações. Na faculdade também. Mas não é assim, eu acho que eu sou, tipo, muito tranquila, sabe? Quando eu domino algo, realmente, eu vou lá e faço. E é isso. Uma pessoa, assim, uma amizade, talvez, que te marcou durante, assim, toda a tua trajetória. É pra dizer nomes? Não, precisa. Não sei, não seria conveniente falar? Não, eu tenho, Pode sim. ser até alguém, assim, próximo, um parente. Eu sei que você já falou do seu pai, né? Alguém, assim, que teve outra referência, sem ser seu pai, né? Na sua vida, na sua carreira, na sua profissão, na sua faculdade, que teve ali, que sempre te motivou, que falou assim, vai lá, Júlia, você consegue. Assim, graças a Deus, eu consigo ter boas amizades. Tipo, na igreja eu tenho uma amiga que, do que eu precisar conversar, do que eu precisar desabafar, ela tá ali pra ouvir. Isso é muito bom, né? Na faculdade também eu tenho uma amiga que tá sempre me apoiando. Não, vai dar certo, você vai conseguir. Por isso que eu falei, né? Essa questão de ter boas amizades. A gente tem que saber escolher, né? As pessoas que... Pra ficar do nosso lado, gente que motiva, que inspira. Então, graças a Deus, em todo lugar que eu vou, eu tenho uma boa amizade. Na igreja eu tenho uma melhor amiga, na faculdade também. Então, é isso. E seria até a última palavra, né, do bate-bola. Amigos, né? Qual é a importância de amigos na sua vida, na vida do ser humano? Como é que você enxerga a amizade? A amizade verdadeira, é claro. Sim, eu enxergo como algo muito importante, né? Como algo que também que vai ou nos impulsionar a crescer, ou vai nos impulsionar para baixo, né? É uma coisa que eu converso muito com o meu irmão, com a minha mãe, sobre... tem uma frase que fala, né? Você acaba se tornando um pouco das 5 pessoas que você mais anda. Sim. Né? Então, a gente tem que observar... É tão verídica essa frase. E é muito real, né? Então, a gente tem que observar quem são as pessoas que a gente mais anda. Então, por incrível que pareça, as pessoas que são mais próximas a mim, as minhas melhores amigas, todas têm um foco, um objetivo. Que seja Deus, que seja estudar, que seja família. Sempre são esses objetivos. E isso acaba sendo um pouco da gente também, né? Então, é isso. Bom, Júlia,
Esse foi o nosso bate-papo de hoje, né? Foi tão bom conhecer a sua história, né? Eu conheci um resumo, Pouco, vamos né? dizer, né? De vez em quando a gente conversava, você falava algumas coisas, mas não assim tão profundamente, né? Uhum. E é tão bom conhecer histórias assim, Sim, eu né? amo conhecer histórias também. Né? O pessoal também que assiste, né? Que a live também vai ficar gravada, tá, gente? Então, o pessoal que vai acompanhar depois, assim, é muito tão bom ouvir histórias assim, né? Nos motiva tanto. Sim. E às vezes a gente até passa por momentos difíceis que a gente quer desacreditar, né? Dos nossos sonhos. E quando a gente vê, assim, histórias como da Júlia e de tantas outras Júlias que existem por aí, né? É algo, assim, gratificante. É você olhar assim e falar, se a Júlia conseguiu, Eu consigo. eu também consigo. Então, assim, só quero te agradecer, né? Por compartilhar a sua história aqui com a gente, por ter tirado um tempinho, né? Da sua agenda, que a gente sabe que a vida do ser humano, do brasileiro, principalmente, é aquela correria, aquela agitação, né? Mas você veio, né, com toda a felicidade do mundo, né? Tá ansiosa pra esse Sim, momento. sim, isso é tão gratificante pra gente, sabe? Então, assim, muito obrigada mesmo, né? E assim, espero que você possa vir aqui mais Com vezes, certeza. né? Compartilhar novos projetos, novos sonhos com a gente, né? O Ponto de História sempre vai estar de portas abertas para receber você. Muito obrigada, né? Eu espero, de verdade, assim, ter contribuído para quem tá conectado aí na live, né? Que algumas pessoas já sabiam um pouco da minha história, né? Alguns não sabiam nada, mas, tipo, espero ter contribuído, né? Porque às vezes a gente olha a pessoa assim e não tem como saber quem é aquela pessoa, de onde ela veio, né? Então, eu espero de verdade ter ajudado algumas pessoas, né? Que tem esse mesmo erro que eu tinha, que é de não acreditar em si mesmo, que é dizer, isso aqui não é pra mim. Não, a gente pode chegar onde a gente quiser, né? Só basta, tipo, ter fé, né? Fé em Deus, fé em si mesmo e saber de onde você veio. Então, tirando isso, a gente pode conquistar qualquer coisa. Muito obrigada, Ju. Gente, esse foi o nosso episódio do Ponto de Histórias, tá? Então, assim, a gente fica muito feliz, né, de ter a Júlia aqui com a gente. Agradecer também a equipe aqui do estúdio do podcast, a Rebeca, que é a Storymaker aqui, que sempre está acompanhando, assim, uma parceira, amiga. O Paulinho também, né, que faz parte aqui do estúdio e é um talento incrível. Agradecer também ao estúdio aqui, Kakest, que é tipo uma casa, um porto mesmo. E obrigada a todos vocês. Próxima live, aguardem e continuem se motivando, se inspirando e conhecendo mais histórias como a da Júlia, porque muitas histórias o podcast Pontes de Histórias vai trazer para vocês. E não se esqueçam, continuem unindo pontes.